Pronto, sabe? Oi, gente, vocês estão me escutando? Boa tarde, como é que tá o áudio aí? E aí, Cauã, nosso CD lindo. Vamos lá, tá todo mundo escutando? E aí, sogrinha, tá me escutando direitinho? Oi, Cris, conselheira linda de Olinda. Vamos começar mais uma live nossa. Vamos aproveitar para chamar o pessoal. Clica aí no aviãozinho, chama o pessoal do distrito, fora do distrito, juvenil e jovem. Que isso aqui, Maiara e Letícia dando paz de Jesus. Tudo bem, Marcinha? Que bom que você chegou. Seja bem-vinda. Estamos muito felizes nesse momento que o Senhor está nos concedendo como estratégia. São muitas e muitas lives, né? Todos os dias. Que a de hoje seja mais um momento de contemplar o agir de Deus nas nossas vidas. O tema que nós escolhemos para hoje é quando Jesus está no processo. E nós entendemos que quando Ele está no processo, as coisas fluem de uma maneira diferente, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar batendo papo hoje. Vocês estão me vendo bem? O som tá legal, a altura tá legal. Oi, Mai, minha advogata, que bom que você chegou. Feliz, me sentindo em casa, em família. Matando um pouquinho a saudade de vocês, coração acelerado. Com muitas expectativas para hoje, para esse momento. Semana passada foi uma benção, nós tivemos 80 pessoas, né, na nossa primeira live. Então, pra gente já foi um resultado lindo. E aí, a live de hoje, nós estamos com muitas expectativas também. Aí, como nós marcamos às 4, esperar um pouquinho o pessoal tá entrando. Vai convidando todo mundo. Clica aí, dá tempo ainda pra gente tá iniciando, pra gente tá conversando. Hoje nós temos uma pessoa que é muito querida por mim. Na verdade, temos duas. Eu tô esperando uma entrar também. Uma já entrou, tô esperando a outra chegar. Pra gente tá dando início também. Jasmine tá dando um oi aí. Fala, oi, gente! Saudade de vocês! Todo mundo, oi gente, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que sim, gente. Jasmine tá bem animada com essa live hoje. Tá tirando muita expectativa. Espero que o coração de vocês esteja cheio de expectativa aí pelo testemunho da nossa convidada. É isso aí. Isso aí. E aí, gente, então, vamos estar fazendo um momento de oração para estar agradecendo ao Senhor, né, por esse momento. Conselheira Joyce já está aí presente. Oi, querida, seja bem-vinda. Vivi, sua linda, bom ver você por aqui também. Tem aí a Esté, nossa filha. Da Taquara, que tá indo para Santa Cruz, tem que vir para Nilópolis, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vendo o pessoal entrar, vai convidando todo mundo.
Vovó Salete dizendo lá lindinha. Deixa eu correr aqui pra trás. Isso aí, pega. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a gente? Tudo direitinho? Então vamos orar para agradecer já ao Senhor, porque nós cremos que essa live vai trazer algo de estratégia para sua vida, vai trazer algo do reino para sua vida. E nós temos vivido um momento com Deus nas nossas casas de experiências no secreto com o Pai. E eu espero que vocês estejam desfrutando também desse momento precioso que o Senhor está nos permitindo viver. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida, Senhor, que está conosco neste momento. Sim, Deus. Deus querido, esse momento ao qual as pessoas estão nas suas casas, nós estamos em isolamento, em pandemia. Mas, Deus querido, a tua presença, Senhor, está, Senhor, no nosso meio. Tu estás presente, Senhor, em cada lar, ó Deus, e por isso te agradecemos, ó Pai. Deus, que neste momento, Pai, dessa live seja um momento, Senhor amado, do revelar, Senhor amado, da tua estratégia. Ah, Deus, mostrando para nós, Senhor, que quando tu estás no processo, por mais difícil que seja, por qualquer gigante que se levante, por qualquer palavra contrária, Senhor, qualquer obstáculo, qualquer adversidade, tudo aquilo que tem, Senhor, Deus, trazido desânimo, Senhor, frieza, nada disso, Senhor amado, se compara, Pai, quando tu estás no processo, porque tu nos dás estratégia, Senhor. O mar pode estar revolto, mas se tu estiver no barco, Senhor, estamos seguros. Senhor, as notícias lá fora, Pai, são tristes demais. Temos clamado pelas famílias enlutadas, Senhor, em todas as nações. Mas te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ao qual o teu nome, Senhor, nunca foi tão proclamado, Senhor. A atmosfera espiritual, Senhor amado, está totalmente diferente, Pai. Porque os teus servos, ó Pai, estão mais atentos, Senhor. Há uma geração, Senhor, que entendeu que a nossa dependência é totalmente tua. E que a igreja não é somente templo. E que a igreja somos nós. E que nós devemos buscar a ti nas nossas casas. Verdade, para que a tua presença seja revelada. Para que, Senhor amado, estejamos, Senhor, vivendo cada lar, Senhor, um momento de Peniel, Senhor, de face a face contigo, viver os teus sonhos, os teus preceitos, suas promessas, essas promessas, Senhor, como falamos na semana passada, Senhor, os céus não estão fechados, os céus não estão interditados como as lojas, como as empresas, o céu continua trabalhando ao nosso favor, Jesus continua escrevendo a nossa história, continua nos amando da mesma maneira, incondicional, o seu poder não está limitado, na verdade é o momento de nós contemplarmos o quão boa e perfeita e agradável é a tua vontade. Sabemos que tu não és o responsável por essa situação, mas sabemos, ó Deus querido, que tu estás se revelando diante dela e que tu, Senhor, nos conceda a estratégia, Pai, advinda do reino, Pai, na revelação do teu Espírito, porque não queremos ser mais o mesmo, Senhor, mas queremos viver esse novo ciclo, Senhor, que sim, entendemos que é o final, sim, do tempo, Senhor, para que se inicie, Senhor, um novo momento, Senhor amado, do teu reinado sobre as nações. Para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ana Nery. E aí, filha, tá pronta? Dá um joinha aí. Meu laço. Louvado seja o teu nome, Senhor. Posso chamar, Ana Nery? Sim, Ana Nery. E aí, gente, vamos lá, vamos continuar convidando as pessoas, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não sei como é que tá a internet dela. Vamos orar para que esteja tudo bem.
E aí, estamos aguardando a Naneri. Essa internet está funcionando aí, filha? E aí, gente, como é que vocês estão? Enquanto nós estamos esperando. O Gu tá lá em cima. Ele não quer. Tá lá descansando no almoço. E aí, gente? Não tô conseguindo falar com a Nanéria. Não sei se tá acontecendo alguma coisa com a internet dela. Esperando ela responder aqui. Tentar mais uma vez, senão a gente já começa. E aí, sou meio de Paulo de Tarso. Ei, sai. Vamos orar por essa internet, filha. Ai, Jesus do céu. E aí? E mexer. Vai, Jesus, abençoa. Vamos orar aí, gente. Vamos pedir aos céus para melhorar essa internet aí. Vamos lá. Você consegue me ouvir? Consigo, filha. Vocês estão escutando bem, Ana Nery? Eu acho que a internet dela não tá muito legal. Vamos lá, caiu. A Nery teve que sair. Caiu. Vou tentar, mas só mais uma vez, ver se ela consegue entrar, porque a internet dela não tá muito boa pra gente dar continuidade, tá, gente? E eu acho que caiu tudo aqui. Caiu. Ah, aqui, apareceu de novo. Vamos lá, vamos tentar. Só mais uma vez. Ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos lá. Ajuda a gente, internet. Eu acho que não vai, não. Eu vou tentar aqui chamar a Ju, então. A gente não está conseguindo falar com a Naneri. São coisas que acontecem. Oi, Val. Tudo bem, querida? Naneri, filha, vamos tentar, vamos desistir não, vamos tentar aí na semana que vem ou depois, se a internet estiver melhor, a gente tenta em outro momento, tá bom? Vamos lá. Então agora eu vou chamar a Ju. Meu Deus! Ai, que bom, gente, que emoção! Estou emocionada. Eu também. Estou emocionada. Meu esposo vai dar um alô aqui rapidinho. Calma aí. Mike! Alô, Mike! Hey! Hello, hello. Hello. Fala, Germine. Hello. Ok.
ser meu esposo, mas Meu esposo aqui, ó, dando Igualzinho. é um prazer enorme sempre estar com vocês, gente. Que emoção. Ah, Poder nós compartilhar também. um pouco. Então, Tá me ouvindo bem, Ju? estou ouvindo bem. Deixa eu colocar aqui. Ai, que bom. Também tô te ouvindo bem. Vamos lá. Estão me ouvindo? Tô Ok. te ouvindo sim. Deu uma travadazinha, mas já Ok. foi. E aí, vamos lá. Se apresente para nós, por favor. Olha, tá cheio de corações aí subindo. Ai, Marcinha, gente. Carlinha, Salete, tá todo Ai, mundo aí na gente. live. Ai, que bom. Muito fácil. Estamos em família. Isso. Ok. Então, é um prazer enorme estar sempre com vocês. A Leis me pediu para poder compartilhar um pouco do meu testemunho. E eu sempre fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar, principalmente porque quando eu penso assim na minha juventude, foi assim um momento exato que Deus assim realmente mudou a minha vida, porque na juventude é aquele momento que você decide o que fazer na sua vida, o que vai, seja o estudo, seja casamento, assim pode mudar a sua vida completamente. E foi nessa fase de adolescência que Deus mudou assim minha vida completamente. E foi assim, uma foi um processo que envolveu assim a minha vida espiritual e envolveu também o preparo intelectual. Porque eu acho que é importante quando a gente começa a pensar no crescimento, nós como servos de Deus, temos que pensar no nosso crescimento espiritual, mas também o intelectual. E tudo isso assim, aconteceu comigo foi porque o espiritual encontrou com o intelectual. Então, esse preparo, assim, é importante lembrar disso. E Deus me colocou, assim, no momento, assim, exato de ser abençoada, mas eu só fui abençoada dessa forma porque eu também estava preparada de dizer o sim naquele momento. Foi em 1996, quando eu resolvi servir como voluntária para um encontro mundial metodista no Rio de Janeiro. E, basicamente, o desafio foi de perder 3 semanas servindo a Deus, como voluntária. E, naquele momento, como era bilíngue, português e inglês, eu aceitei e fui. E quando eu cheguei nesse... Tá tendo um eco aí com vocês? Só um pouquinho, mas dá para entender você direitinho. Melhor? Oi? Ouvindo? Dá para ouvir? Dá Ok. sim, Ju, dá sim. Ok. E quando eu participei desse encontro mundial, Deus me deu a oportunidade de vir estudar nos Estados Unidos. Eu tinha 17 anos de idade. A princípio, eu achei aquilo um absurdo, porque eu nunca na minha vida eu pensei que Deus fosse me dar essa oportunidade de estudar no exterior. Não tinha condições financeiras de estudar no exterior. Mas Deus preparou tudo. E tudo que eu tive que fazer foi realmente dizer o sim e entrar na porta que Deus já tinha preparado para mim. Né? Então, isso já foram mais de 23 anos de idade, 23 anos que já se passaram. Né? Eu estudei há 4 anos na faculdade, né? Foram 4 anos assim de muitas bênçãos, mas também de muitas dificuldades. É importante lembrar que assim Deus dá a bênção para a gente, mas Ele não te dá assim tudo prontinho. Né? Ele te dá umas dicas, ele te dá assim um mapa, e você tem que seguir esse mapa e tomar decisões certas a cada momento. Não é assim, não foi uma bolsa de 4 anos que veio prontinha, não. A cada dia foram assim, dias difíceis, dias de muitas decisões, mas com a ajuda do Senhor, quando você começa a ouvir a voz de Deus, a cada dia eu consegui que seguir as pistas dele para realmente alcançar o sucesso que Deus realmente me concedeu. Depois de 4 anos, eu pensei em voltar ao Brasil ou ficar, e foi quando Deus me permitiu ficar mais 2 anos para poder fazer o mestrado.
né? E depois que terminei o mestrado, Deus me concedeu a oportunidade de fazer meu doutorado. Então, depois disso, eu acabei ficando mesmo, né? Hoje eu sou diretora do Departamento de Jornalismo da Savannah State University, Universidade Estadual de Savannah. Mas o que quero dizer para vocês em relação a isso é que Deus, assim, Deus realmente faz. E pelo que eu entendo que, pela minha experiência pessoal de estar aqui, foram assim, dias muito difíceis que eu passei. Assim, eu tive muitas vitórias, muitos prêmios, muitas publicações, muito tudo que você possa imaginar. Mas, assim, Deus abençoa, mas Deus quer que a gente, a cada dia, aprenda a montar resistência também. Quando a gente pensa em ser assim abençoado, pensa em crescer espiritualmente como pessoa, como profissional, temos que estar assim dispostos a enfrentar dificuldades também. Pelo que eu vejo, assim, as dificuldades que eu passei, assim, outra cultura, outra língua, muitas vezes financeiro, né? Porque é caríssimo, às vezes, ver no exterior, mas Deus sempre proveu tudo que eu precisei como estudante. Mas de poder, assim, de realmente estar disposta a passar por dificuldades, sabendo que Deus tem uma provisão para você. Não é um glamour, entendeu? Hoje, assim, graças a Deus, eu tenho tenho a oportunidade de ter um pouco de conforto. Mas muitas vezes, quando Deus te manda, quando Deus te abençoa, não é assim, abençoou hoje, aqui o presentinho, igual a gente faz compra na internet, né? Faz a compra aqui e chega ali o presente, chega a caixa no dia seguinte. Não é bem assim. Às vezes, o processo leva anos, entendeu? Às vezes leva anos. E você, às vezes, tem que esperar, ter aquela paciência de superar isso. Então, são decisões, não somente assim, de 1 ano, de 2 anos, mas é a cada dia você realmente aprender a ouvir a voz de Deus. E eu acho que hoje, com essa pandemia, eu acho que vocês estão num momento assim único de reset. Naquele momento vocês, assim, o mundo inteiro hoje está resetting, está assim, recomeçando do básico. No meu departamento, eu sou chefe de mais ou menos 15 pessoas. Em 2 semanas, eu tive que reset todo o departamento para que ninguém perdesse o emprego. Eu tive que pensar como direcionar um departamento de jornalismo de casa, não somente dando aula, mas servindo aos alunos, ajudando os alunos, aconselhando os alunos de casa. Então, o mundo inteiro está, assim, resetting. Eu acho que vocês estão nesse momento, assim, único. Em primeiro lugar, vocês são jovens, tem, assim, um mundo, tem, assim, um tempo inteiro pela frente, mas também tem um mundo, tem, assim, uma oportunidade que vocês estão tendo de recomeçar ou pensar como vocês vão conseguir desenhar o futuro de vocês ou, de repente, responder ao chamado que Deus tem para vocês. Entendeu? Então, assim, quando pensarem, de repente, como será a sua vida daqui a 30 anos, hoje é o momento. E é um momento único porque, assim, o mundo todo está, assim, eu vejo, assim, ele quase que quebrando, mas também é um momento que a gente vai estar se reconstruindo. É o recomeço. É o recomeço. Então, e vai ser um recomeço diferente, não vai ser igual como era antes. Sim. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo, assim, de uma forma que eu nunca vi antes. Eu nunca vi nos Estados Unidos cemitério de ter terra. Né? Cemitério aqui é aquela coisa, assim, bonitinha, com aquela grama verde. Eu nunca vi um cemitério aqui como eu vi em Nova York semana passada. Então, assim, a gente já está, assim, cogitando não voltar ao trabalho pessoalmente até janeiro de 2021. Então, como está mudando esse mundo, o que é servir a Deus pelas redes sociais? De verdade agora, né? Antigamente era uma oportunidade, era uma opção. Hoje em dia, é o único veículo que nós temos hoje. Mas o que é você crescer como enfermeiro, ou como médico, ou como como contador, como advogado? O que é você servir? O que é você professar uma carreira nesse novo mundo? E eu acho que é uma oportunidade imensa de vocês juntarem
o desejo de ser algo, de fazer algo, né? De professar algo, mas também de servir ao Senhor, até mesmo porque a gente que é servo, a gente não vê aquela diferença entre aqui é a vida profissional e aqui é a vida espiritual. Depois de um tempo fica meio assim, quase que embaçado. Eu acho que é quase que a mesma coisa. Acho que o chamado é único. Você, às vezes, faz tarefas diferentes em âmbitos diferentes. Eu vejo assim, quando eu estou servindo na faculdade, né, eu vejo que assim, a minha fé influencia muito, como eu falo com as pessoas, como eu respondo alguns desafios, influencia. Então, eu acho assim, que é um momento único de vocês pensarem como caminhar e serem vitoriosos. Não usar isso como um desânimo. Eu sei que é muito difícil ficar em casa, não poder sair, não poder fazer coisas que a gente fazia, mas leve isso como uma oportunidade de vocês realmente refazerem o futuro de vocês. E eu acho que quem tiver coragem, quem tiver ousadia, na minha opinião, eu acho que vai chegar lá. Eu acho que todo mundo assim se perguntando o que fazer, então sejam corajosos, sejam criativos, não deixem o desânimo tomar conta de vocês, porque eu creio que isso vai dar a oportunidade de realmente chegar lá. Legal, não sei se dá para você ler aqui. A Cris está compartilhando. A Cris hoje é a conselheira na igreja de Olinda. E ela escreveu aqui: eu era juvenil lá no Encontro Mundial e vi como Deus usou a vida da Juliana a serviço do reino. Nossa, ela colocou aqui. Nossa, foi assim, realmente um encontro assim demais. Prazer, Cristiane. Isso. E ela diz aqui, eu era uma juvenil, você no caso, né? Era uma juvenil bilíngue, sem nenhum interesse, servia as pessoas. Obrigada. E assim, uma coisa que eu fico assim, muito emocionada assim quando eu falo, né, disso. Mas uma coisa que é importante também lembrar é que nessa fase de juvenil você não tem muita preocupação, entendeu? Assim, um momento assim tão especial. Eu lembro que eu ia estudar, depois eu ia da casa da minha irmã, evangelista Salete, eu acho que ela está aí. Tá. Eu ia para casa dela só orar, entendeu? Assim, eu amo a minha vida hoje, entendeu? Eu creio que Deus me deu. Mas quando você é juvenil, você não tem aquela preocupação. Você quase que o dia inteiro que eu vou estudar, eu vou trabalhar. E depois você serve ao Senhor, vai servir ao Senhor. Mas assim, você pode servir em tudo. Né? Você pode servir com seus amigos, um café da tarde, pode ser um café da tarde, mas é um café que você vai estar abençoando alguém. De hoje em dia, eu ainda faço para café da tarde, mas aquela preocupação de ter que voltar para ver um filho, aquela coisa toda. Essa idade que vocês estão é uma idade assim super fértil de ser abençoado. Invista nela hoje, porque depois é um pouquinho mais complicado fazer isso. Não é impossível, tem que seguir. Eu não vou perder essa vontade de servir ao Senhor, porque hoje estou casada, tenho filhos e tal, trabalho. Mas quando eu penso na minha juventude, quando eu era bem mais jovem, nossa, eu fico feliz porque eu escolhi servir, eu escolhi me preparar, entendeu? Acho que é importante isso. Mas tudo que vocês fazem, pensam no tempo que vocês têm, porque depois fica muito mais corrido, a vida fica muito mais corrida depois. Então, talvez hoje eu não poderia fazer um voluntariado de 3 semanas. Esquecer, eu vou esquecer de tudo. Não posso hoje. Mas em 96, eu fiz isso. E mudou minha vida completamente. Amém. Entendeu? E ela acrescenta aqui, Ju, dizendo que você era uma menina simples a serviço de Deus. E diz aqui, eu era uma juvenil de Anchieta e estava no seu quarto. Gente, isso foi lá no... Calma aí. Isso foi lá no Bennett? No Mundial. Ai, gente. Legal, né? Muito legal mesmo. Muito legal. A gente observa que, de acordo com o tema, né, que a gente escolheu para bater no papo hoje, essa troca de experiência, né, falando sobre Jesus estar no processo. Mas quando a gente entende que Jesus está no processo,
ao longo desse processo, muitas renúncias devem ser feitas, né? Com Porque certeza. servir a Cristo é viver uma renúncia das tuas vontades. Você era uma juvenil e que você percebeu que Deus se revelou, te deu uma oportunidade, você abraçou essa oportunidade, mas você precisou renunciar. Não é Muito. fácil você sair do seu país, de você não ter nenhum familiar, É né? Uma coisa é verdade. você ir passar umas férias em um lugar distante, né? Outra Isso. coisa é você sair realmente da tua cultura, da tua zona de conforto, né? Verdade. Servir a Cristo é viver uma vida de renúncia, Muito. sair da nossa zona de conforto e ter a oportunidade de perceber que todo o nosso sacrifício não se compara ao dele, mas ainda assim ele se alegra, continua se revelando, concedendo a nós quais são as diretrizes, né? É Quais são os verdade. nortes que nós devemos seguir. E aí, quando a gente fala muito com os juvenis sobre futuro, Isso. sobre... Né, a própria palavra de Deus diz o quanto jovem forte, né? Jovens, vocês são fortes, e a gente gosta muito de lembrar dessa palavra. Eu insisto com eles, porque em alguns lugares, né, muitas pessoas dizem, você é a igreja da manhã, você é o futuro da igreja. Não, né? Eu falo para eles, vocês são a igreja de hoje, De hoje. porque a igreja não é o templo, a igreja sou eu. É verdade. Hoje, quantos servos de Deus o Senhor chamou, foi na juventude, né? Você foi despretensiosa quando se voluntariou para ir para aquele mundial, né? Para se colocar para a obra, para o reino. Quando nós vemos, né, servos de Deus que foram chamados tão novos, nós temos aí Davi, a gente tem Jeremias, né? Nós temos José, como a vida de José foi difícil, mas em todo o processo de José, Jesus, Deus, né, estava presente em toda a história de José. Então, olha tudo que aquele menino passou, né? Tão novo, seus irmãos jogaram ele ali, né? naquele poço. José depois foi vendido como escravo, um menino que tinha pais presentes, né? E esses pais, né, foram enganados, acreditando que José havia perdido a sua vida. E aí tudo que aconteceu, e quando ele achou que a vida dele estava sendo estabelecida, veio um novo gigante, uma nova situação, que aquela mulher tenta seduzir ele, né? Ele permanece firme, é um jovem que tem a identidade do Senhor no DNA dele. Quantas ofertas eu tenho certeza que devem ter chegado às suas mãos, como chega nas mãos de qualquer jovem, de qualquer juvenil. Mas quando a gente entende que Jesus está no processo, a renúncia é necessária para entender o amanhã. Por mais que a nossa carne vibre, né? Porque a nossa carne, ela é assim, é a luta do espírito, né, contra a carne o tempo todo. Mas, assim como foi na vida de José, ele ali resistiu, mas ainda assim foi necessário ele passar por um novo processo, foi preso, né, novamente, e foi acusado injustamente, mas depois, ao final, né, a gente conhece também a história dele, e que José ele não foi soberbo, né? Diante de tudo que aconteceu com a família dele, e às vezes ao longo do caminho, existem pessoas que podem se levantar, talvez até com um obstáculo ou com alguma palavra de desencorajamento. Eu mesmo, da minha própria família, de pessoas, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano, minha mãe ficou com problemas psicológicos, ficou fazendo tratamento durante muito tempo, então eu fiquei teoricamente órfã de pai e mãe. E aí, essa daí não vai conseguir muita coisa na vida não, porque não tem base, né? Não tem nada. Só que embora meu pai físico tenha partido por um propósito de Deus, por uma permissão de Deus, fazia parte do processo, eu fui adotada pelo Abba, né? O pai me adotou. Então, eu não fiquei sem pai, né? O Senhor, ele me adotou, ele me amou incondicionalmente. E aí, diante desse amor, eu passei por muitos processos. Foram momentos muito difíceis, mas eu posso dizer que eu fui a primeira pessoa da minha família que teve um diploma de graduação, né? Para a glória do Senhor. A gente não fala para se engrandecer, mas de uma maneira de encorajar. Não por falta de conhecimento. Na época,
eu fiz eu fiz prova com 17 anos, passei para a UERJ na primeira, na segunda, na terceira fase, eu não tinha muito conhecimento, com medo, porque eu queria muito medicina, eu estava com a nota quase bem, então para medicina tinha que ser A, mas eu não tinha ninguém para me orientar e dizer sim, mas você consegue uma outra área com essa nota. Na época eu não tinha ninguém para me orientar, e por isso que hoje me preocupo tanto em trazer conselhos para eles sobre o futuro, uma orientação, uma ajuda. E aí foi isso que aconteceu na minha vida. Aí de início eu desisti, fui trabalhar e aí comecei minha graduação. Só que aí já foi um momento mais difícil, exatamente como você falou, né? Então no primeiro período da graduação eu engravidei, então você ir trabalhar às 5 da manhã, Verdade. depois eu pegava 5 conduções para chegar na faculdade, não desisti, terminei minha graduação com muita dificuldade, com criança, você não dorme à noite quase, você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas Deus, ele, no processo, né, ele nos ajuda. E aí, para a glória do Senhor, depois eu fui trabalhar até numa instituição de ensino, consegui fazer uma pós, lá que eu recebi a maior bênção da minha vida, que foi conhecer o Douglas na sala de aula, e hoje a gente já fez o segundo MBA junto, e a gente continua avançando Amém. junto como casal, como família, porque a gente entende que é necessário agregar o conhecimento, né, pessoal, até para Com que possamos certeza. ajudar outras pessoas e viver em Cristo, né? Viver exatamente isso. Não é fácil, o Não processo é. não é fácil. É. Terminei a última MBA agora grávida da Jasmine, né? Mas se você tem uma idade que você ainda não casou, né? Que a gente sempre aconselha, mas só com a maturidade, quando chega, que a gente percebe que realmente essa é a melhor escolha para que não haja tanto sacrifício no caminho. Como você verdade. falou, não é que você não consiga alcançar. Você vai conseguir alcançar, mas você vai ter uma dificuldade maior. Maior. Então, se você tem a oportunidade de fazer tudo isso antes de casar, antes de ter filhos, o processo, vão acontecer outras lutas, porque a vida do cristão é essa, né? Mas são outros cenários, né, que vão vir como impedimento. Às vezes um filho doente, você tem que estudar para uma prova, você cuida da criança, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas e viver o reino de outra forma também. E você tem que estar presente também na igreja. Algo que nos preocupa muito também. Tem muitos jovens que, quando começa a graduação, não conseguem, mesmo sem filho, não consegue administrar, que no final de semana tem prova, então não posso ir. A gente ora tanto. O Senhor me ajuda, estuda, o Senhor vai, abençoa a mente, vai lá, passa na prova, consegue fazer, ingressa uma graduação, e aí quando é o momento de você adorar o Senhor, de continuar vivendo Jesus, porque Ele é o combustível para a gente continuar vencendo os gigantes, e aí às vezes a gente dá uma recuada e deixa de viver esse relacionamento com Cristo para viver, se dedicar intensamente somente aos estudos. Então, a vida do servo de Deus é um equilíbrio, porque quanto mais você busca a presença dEle, você também precisa buscar o seu conhecimento pessoal, é claro, mas o equilíbrio precisa estar junto aí, né? Isso, é isso mesmo. E assim, uma coisa que você falou que é importante, o equilíbrio é fundamental, e é fundamental também você tentar entender que todo o processo assim, você tem que seguir esse mapa para você poder conseguir. Por exemplo, você tem que ter um equilíbrio e saber quando é o momento de se recuar para poder se preparar, ou se recuar e descansar. Porque às vezes, né, muitas vezes, quando eu estava em Washington fazendo meu doutorado, era assim, um desafio muito grande. Naquela época eu estava participando do Ministério de Louvor e dos jovens. Então, às vezes, os jovens queriam, depois do culto na sexta-feira, né, tinha o Sexta Night, aí a gente depois ia para o Georgetown, que é uma área assim, que tinha assim, um rio muito bonito. E às vezes os jovens queriam ficar ali, né, jovens cristãos, né? E depois a gente ia para casa de alguém para assistir um filme. E às vezes, não, eu dizia, são 10 horas da noite, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir porque amanhã eu tenho que terminar um paper, eu tenho que terminar um trabalho. Isso na sexta-noite. Entendeu? Então, assim, meus jovens da igreja mesmo tinham tempo de repente, ficar até tarde, na sexta-feira, né, juntos. Né? O legal que, como vocês sabem também, né, que quando os jovens conseguem
juvenis, né, conseguem fazer tudo assim junto, né? Então, se é uma sexta-noite, faz junto. Se é sábado, faz junto. Não, quase não tem aquele mundo. Né? E eu tinha que às vezes, aprender que eu não podia, naquele momento, né, estar junto o tempo inteiro. Então, essa foi uma realidade assim, muito real na minha vida. Né? Eu participava, dava 10 da noite, eu tinha que descansar. No sábado, né, eu ia ensaiar, né, no Ministério de Louvor, 2 horas, 3 horas depois, não posso participar, eu tinha que voltar para poder terminar. Então, assim, foi um momento assim, de muita renúncia, até mesmo dentro do reino de Deus. Né? Mas, se você fizer isso com a direção de Deus, não cai, não sai. Né? Não estou dizendo assim, não foi uma apologia de não participar mais, né? Mas de saber, de equilibrar, né? De estar ali junto, participando, servindo, tem que servir, tem que participar e tem que se preparar, né? Essas 3 coisas foram fundamentais assim, na minha vida. Porque às vezes eu tenho assim, hoje eu dou aula, né? Então tem alunos, às vezes, que eles realmente não se preparam e querem ter o resultado. Né? Muitas vezes eles chegam e falam, não, final de semana, né, fazem, tem que fazer, aí chega a segunda, não consegui terminar. Então, assim, tem que ter muito, não é equilíbrio para o que eu estou procurando, é disciplina. Sim, disciplina. Aquela disciplina, né, de fazer o que realmente tem que fazer. Mas no fim de tudo, assim, o resultado, a recompensa é muito grande. É muito grande. Se eu pudesse, assim, com uma varinha, fazer que todos vocês, assim, sejam motivados, né, a fazer algo e realmente ter esse sucesso. Eu queria ter esse poder, mas tudo que eu posso fazer é compartilhar minha experiência, compartilhar a minha história e estimular vocês a sempre fazerem do melhor de vocês. Né? Sejam dedicados em tudo. Né? Se vai servir ao Senhor, sejam dedicados. Se vão fazer um trabalho para a escola, seja dedicado, seja dedicado. E uma coisa que foi muito fundamental também é ser útil. Seja útil. Quando está servindo ao Senhor, seja útil. Né? Seja aquela pessoa que vai trazer uma calma, que vai trazer uma solução a momentos difíceis. Uma ideia, quando realmente as coisas não estão bem legais, seja útil no que for. O que Deus realmente tenha para você, seja útil. Eu acho que isso assim, foi assim, fundamental, é de ser agradável, porque na sua caminhada é importante também você ser uma pessoa agradável, porque como as pessoas te veem, é importante. Se eu fosse desagradável, ninguém ia me dar essa oportunidade que eu tive. E outra oportunidade. Porque, como eu falei antes, nada que eu consegui até hoje veio no pacotinho prontinho. Ok? Quando eu comecei a faculdade, eu não sabia que era doutorado. Eu não sabia que era. Nada veio prontinho no início. Nada. Na verdade, vou te contar uma coisa. Não existe bolsa de 4 anos. Não existe. É um mito. Existe uma promessa de uma bolsa de 4 anos, mas ela vem assim, se você for empenhada, vamos renovar a bolsa todo ano. Então, todo ano tinha aquela avaliação. Não somente na parte acadêmica, na parte pessoal também. Não adianta ser uma pessoa que tira nota 10, mas uma pessoa desagradável, uma pessoa que trata as pessoas mais. Eles não querem pessoas assim como exemplo. Entendeu? Então, assim, a cada momento, Deus, assim, foi me provando para saber se realmente eu era digna de conseguir mais um ano e mais um ano. Então, assim, a promessa foi a bolsa de 4 anos. Mas, na verdade, não é assim, não vem naquele pacotinho para 4 anos. É um pacotinho que vem de ano em ano. E se você realmente estiver na bênção, estiver ali na linha, você vai e abre para a próxima caixinha. E a cada momento, Deus ia colocando uma caixinha. E eu tinha que escolher a caixinha certa, ou escolher o momento certo de abrir. E está sempre assim, centrado no que Deus tinha para a minha vida, mas também em sintonia com tudo ao meu redor também. Pessoas, situações, tudo isso. É cilada ou bênção? A cada momento, eu tive que avaliar isso.
Exatamente, né? Quando você fala sobre ser agradável, eu me lembrei de uma situação que eu vivi ano passado, que na época que eu estava estudando aqui no Centro de Nilópolis, na época do ensino médio, eu fazia culto na hora do recreio, né? E aí eu fazia uma escalinha e tudo mais. Na época eu estava fazendo técnico e aí eu fazia informática. E aí você tinha um grupo, né? Você tinha a galera que fazia enfermagem, a galera que fazia informática, administração, cada um com seus grupinhos, porque adolescente gosta de andar assim, né? Aglomerado, né? Esse momento tá bem difícil para o adolescente, porque o adolescente gosta de ver assim. E aí o que acontecia? Só que eu procurava, como serva do Senhor, né? Não somente conviver com a galera que fazia informática, sabe? Eu tinha amizade com todas as áreas, eu procurava me envolver com todas as pessoas, até porque quando a gente leva a bandeira de Cristo, nós devemos ser referência, né? E aí eu estudei aqui no Abel e no Lópolis, e para mim, assim, foi uma benção estudar ali, era um sonho. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que não precisava nem tanto, mas quando eu tinha 14 anos, para mim, estudar ali naquele lugar era um sonho que eu queria muito realizar. E aí, o que eu fiz? Destemida, com 14 anos eu pedi uma conversa com o diretor da escola. E aí eu fui lá, conversei com esse diretor, e pela minha ousadia, com apenas 14 anos, ele me concedeu a bolsa e eu expliquei para ele que meu avô me dava uma mesada que eu administrava para as coisas pessoais, porque eu também não tinha condições de comprar nada para mim, mas e com essa ajuda que eu recebia do meu avô era para as minhas coisas pessoais. E eu ia ter que abrir mão daquilo tudo, mas eu recebia X e só poderia pagar X, que eu ainda precisaria do dinheiro da passagem. E ali aquele diretor sentiu sensível a minha ação, né? E ele me concedeu a bolsa na época, sabe? E eu consegui realizar meu sonho. E eu entendi que Deus estava permitindo que eu vivesse aquele sonho, então eu queria falar de Jesus para todo mundo. Então, todo dia na hora do recreio, era meia hora, eu falava com o funcionário, eu falava com todo mundo. Eu tinha que proclamar Jesus ali, porque ele estava me permitindo estar ali naquele ambiente, naquele lugar. E eu louvo a Deus porque hoje eu já encontrei algumas pessoas que estudaram comigo, que na época usavam droga, sabe? E hoje decidiram por Cristo, estão vivendo realmente o reino. Lembro no momento tinham pessoas que tinham dificuldades, e na hora que a gente fazia o culto e aí conseguir fazer uma boa prova, teve funcionário que aceitou Jesus. Então, assim, foi um momento quando você está no lugar, você leva a bandeira de Cristo, você fala do amor de Cristo, você precisa ser agradável, você precisa realmente viver o reino. E aí, ano passado, eu passei muito mal, até uns sintomas parecidos com hoje do Covid, né? Eu tive o quadro de H1N1, eu estava com muita falta de ar, eu estava passando muito mal, eu nem tinha noção da gravidade que eu estava. Eu cheguei na maternidade junto com o Douglas, e ali eu com muita falta de ar, aí eu fui informada que naquele momento havia uma pessoa que estava internada, uma grávida, uma gestante que estava internada, que era de urgência, e o médico que estava no plantão, ele precisava atender naquele momento aquela grávida. Então ele não poderia me atender naquele momento, mesmo eu estando grávida, a outra estava internada, então tinha prioridade. E aí o que eu tinha que falar? Tudo bem, não tem problema algum, eu vou esperar, só que eu estava passando muito mal. E aí, minutos depois, chamaram meu nome. E eu não entendi nada, porque eu recebi a informação que eu não seria logo atendida. E aí eu entrei no consultório daquele médico que estava de plantão. Quando eu entrei e sentei, eu vi que era um colega, que na época lá do ensino médio, do Abel, ele fazia enfermagem naquela época, agora ele é médico. E ele falou, quando eu li aqui, Liz Fernanda, é um nome muito diferente. Em Nilópolis, não deveria ser outra. Eu não poderia deixar de te atender rápido, porque eu não sabia o que você tinha. Então, eu quis lhe atender. Então, eu simplesmente agradeci a ele, porque ele lembrou da época de lá da escola, né? Porque se eu não fosse uma pessoa muito agradável, eu não teria esse atendimento rápido.
E aí viver aquele momento ali, é um canal de Jesus para mim, porque na hora ele identificou que era H1N1, meus 2 pulmões estavam tomados, eu fiquei internada 8 dias no CTI, eu fiquei entubada, sabe? Eu fiquei muito mal no hospital, mas eu fui muito bem atendida. Teve um momento que ele chamou 6 médicos, assim, estavam em volta de mim. Os resultados dos meus exames estavam muito ruins, muito. E assim, a preocupação dos médicos estava no semblante deles, olhando para mim. Mas Jesus estava no processo, sabe? Jesus estava comigo. E a Jasmine estava aqui dentro do ventre, eu estava com a gravidez de 6 meses. E depois de tudo que já escutou nosso testemunho, né? Tudo que a gente viveu, o Douglas na cadeira de roda, o médico disse que ele não voltaria a andar. E Jesus traz o milagre para dentro da nossa casa. Jesus estava no meio desse processo, da negativa do médico, do diagnóstico da medicina, os exames estavam lá, mas Jesus é que dá a palavra final. É verdade. E aí ele trouxe o diagnóstico final, porque independente de qual diagnóstico, de qualquer processo, se Jesus está dentro do processo, a palavra final é dele. É verdade. Então, a palavra final foi dele e Jesus dentro da nossa casa, né? Ele determinou através do Espírito Santo, mandou o Douglas levantar e andar. E aí foi aí que ele começou, deu o primeiro, o segundo, o terceiro passo, sem poder fazer fisioterapia, porque ele ainda foi acometido de uma trombose. E Deus estava no processo também, então, porque Jesus também é fisioterapeuta. E nós contemplamos o agir de Deus. E no momento que ele volta a andar, 4 meses depois, Deus nos dá o presente, é o plus do milagre, que a gente brinca, né? É o combo, né? Um pouquinho. E aí vem a Jasmine, e com 6 meses de gestação, eu passo por esse processo. E depois ele me explicou, esse meu amigo, né, médico, falou que o diagnóstico ele precisava ser muito rápido, porque assim como a gente está ouvindo mais notícias da Covid, ano passado, na minha direita eu tinha uma gestante no CTI que perdeu o bebê não suportou a questão do H1, os sintomas da doença, ela perdeu o bebê. Do outro lado, eu tinha uma outra grávida também, com 6 meses e pouco, não lembro, ela estava com 30 semanas, precisou retirar o bebê prematuro, senão o bebê não ia sobreviver. Eu me lembro que naquele dia eu vi a reportagem dizendo que a 100ª pessoa estava morrendo com H1N1. E para completar, na madrugada, eu vi umas enfermeiras super agitadas dizendo que no hospital próximo tinha acabado de falecer 3 grávidas. Então, assim, o cenário era de caos, né? De más notícias. Mas não importa o que tem de uma notícia aqui e aqui. O que importa é que Jesus, se estiver no processo, a notícia vai ser dele. É verdade. A resposta vai ser dele. E foi isso que eu vivi. E é isso que a gente tem vivido diante dele. E é isso que a gente fala para os nossos jovens, para os nossos juvenis, para os servos de Deus em geral, né? Nós vivemos, assim, né, como a Carlinha está falando aqui, Deus de milagre, das promessas, a gente vive as promessas do Senhor. É verdade. E ainda que os estabelecimentos sejam fechados, os shoppings estão fechados, as escolas estão fechadas, as universidades estão fechadas, mas o céu continua aberto, as promessas continuam sobre as nossas vidas, o nosso Deus continua escrevendo a nossa história. Não é o fim, as pessoas estão apavoradas. Ai, é o fim. Não, é o fim, não. Na verdade, a gente que tem a visão do reino percebe que, como você falou, é o retorno, é o recomeço, né? É o recomeço, mas é um recomeço de um novo tempo que Cristo está permitindo que estejamos desfrutando, né? E é um momento, assim, maravilhoso, que nós, como servos do Senhor, nunca vamos ter uma oportunidade, assim, tão maravilhosa. E como os céus, eu até hoje brinquei com Douglas falando assim, a gente entende como sou de redes sociais, né? Quando você compartilha muita coisa, quando você tem os algoritmos, né? Os algoritmos estão subindo, então você começa a ficar muita evidência, você começa a ganhar mais seguidores e tudo mais. Então, quando a gente percebe que a quantidade de servos de Deus que agora estão entendendo a necessidade de clamar aos céus, o algoritmo do céu está muito alto, né? Nós nunca vivemos um momento da igreja entender o seu papel de dentro para fora, dentro interior, dentro da nossa casa, e viver o secreto com Jesus aqui, para depois proclamar o reino dele lá fora, né? Ele quer tratar aqui dentro primeiro, tratar a base, a família, a raiz forte, para viver essas promessas, esses propósitos lá fora, aguardando esse momento da pós-pandemia,
né, do que as oportunidades que ainda vão surgir, É né, verdade. no reino. E e também eu quero desafiar vocês a usar esse tempo para pensar o que vai ser, desculpa, o que vai ser o ministério de vocês quando vocês voltarem a se reunir, porque assim, a gente, pelos que os médicos dizem, vai durar um pouco de tempo esse processo. Mesmo que voltem, não vai ser como antes. Não vai ser aquele mundo que a gente estava se abraçando. Então, o que é realmente continuar a mostrar o afeto cristão no mundo assim digital? O que é realmente continuar levando a palavra de Deus nesse mundo digital? Diferente, até mesmo diferente do que já estavam se fazendo antes, entendeu? Porque eu acho que tudo vai mudar. O que é, de repente, celebrar um aniversário cristão nesse novo mundo digital? Então, assim, eu espero realmente que vocês passem esse momento de quarentena para estar se fazendo a estratégia do que vai acontecer quando isso tudo voltar, entendeu? Assim, não tire esse tempo como assim um momento de derrota, mas assim usar esse tempo como um momento assim de estar se refazendo, porque a gente vai voltar, mas o que realmente Deus quer que seja essa volta para vocês. E eu acho que Deus está nisso, como a Bis estava passando ontem, hoje de manhã ou ontem, assim, Deus permitiu, né, que isso acontecesse, mas o que vai acontecer, eu ainda creio que vai ser tremendo, o que Deus vai permitir que aconteça depois disso como resultado. Vão ser dias difíceis, eu creio, vão ser dias de muitas dificuldades financeiras, eu creio. Alguns de nós têm o privilégio de ficar em casa e trabalhar de casa, sei que outros não têm, mas como a gente pode conseguir ajudar um ao outro, ou de repente, como a gente pode conseguir usar esse momento de desafio para reinventar o nosso ministério como cristão. Muitas pessoas estão precisando de oração mais do que nunca. Então, assim, eu creio que nós possamos usar esse momento para realmente, assim, estar criando coisas novas para o reino de Deus. Eu acho que, eu creio que, eu espero, eu oro que você seja essa peça importante. Não apenas, assim, um seguidor, né? Mas que realmente seja, assim, faça uma diferença nesse mundo novo, esse mundo que tá recomeçando. Eu realmente desejo, assim, muito que as igrejas no Brasil, em Nilópolis, sejam referência. Amém. Nessa mudança que vai acontecer. Entendeu? Assim, eu estava pensando ontem, né, como as festas de aniversário estão mudando, como reuniões estão mudando, como, assim, tudo que a gente fazia antes mudou. A gente está, pelo menos, agoniada. Eu quero sair. Gente, ao invés de pensar em sair logo, por que não pensamos em refazer aquela atividade em casa por enquanto? Se você conhece alguém que está passando por dificuldade financeira, dê essa pessoa, de repente, ideia de como refazer o negócio delas de casa. Porque talvez o voltar pode demorar um pouco de tempo. Isso cria ansiedade, né? Isso cria medo. Então, que tal realmente usar esse momento e pensar assim, ok, se eu não posso, de repente, fazer esse serviço agora, né, para minha mãe, para minha tia, o que eu posso fazer para ajudar de casa? Então, assim, eu acho que é um momento, assim, de oportunidade que Deus também está dando de dar um avanço. E porque nós temos essa intimidade com Deus, por que não a gente ter esse avanço? Porque alguém vai ter a ideia, alguém vai ter o avanço. Mas já que somos filhos, né, queridos de Deus, por que não darmos aquele avanço primeiro? Por que não nós sermos beneficiados por esse amor, por essa provisão que Deus tem? Por que não a gente? Alguém vai ter a ideia. Eu já estou vendo aqui nos Estados Unidos, é o ano de eleição, né? O Facebook já está falando em fazer conferências pelo Facebook, tem aqui muitos DJs, né, que fazem shows pelo Facebook. Tudo está se refazendo.
E eu vejo os cultos também, né? Eu assisto muitos mais cultos do que eu assistia antes. Eu fico de igreja em igreja, né? Agora. Tudo online, né? Ficar assim, pulando. Mas que nós possamos usar, assim, esse momento de estar realmente, assim, dando um avanço para o reino, um avanço pessoal,